Muito bem! Tudo bem por aí? Aqui tudo maravilha! Este é o programa Tempo Extra, que está começando aqui pela Rede CNT. Programa Tempo Extra que você já sabe, a resenha dominical do futebol do Rio Grande, pelo Brasil, pelo mundo. Todo domingo pela Rede CNT você confere Tempo Extra, um plus, um tempo a mais para o futebol e todos os demais esportes. Nos destaques de hoje tem a folga da dupla Grenal na pausa das datas FIFA para as eliminatórias visando a Copa do Mundo de 2026. O Internacional vai à Fonte Nova para enfrentar o Bahia com um time bastante descaracterizado. São 5 desfalques para esta partida. Eliminado da Libertadores, o foco agora é só no Brasileirão. E o técnico D pediu concentração total de seus jogadores para o que ele considera nesta reta final da competição 12 decisões que o Inter tem pela frente. Tem o Grêmio de Renato Portaluppi, que voltou do compromisso inadiável no Rio de Janeiro, novamente sem falar com a imprensa. Depois de sair sem dar entrevistas após a derrota no Grenal, o treinador voltou a Porto Alegre e teve uma conversa a portas fechadas com o presidente Guerra. E aparadas as arestas, agora as atenções estão voltadas para o enfrentamento contra o Atlético Paranaense nesta quarta-feira na Arena. Uma vitória ameniza o desconforto causado pelo episódio Grenal? O que você acha, torcedor tricolor? Vamos falar disso aqui no programa de hoje. Tem a seleção brasileira contra o Uruguai pelas eliminatórias, tem o Juventude em partida decisiva nesta segunda contra o Sport pela Série B no Jacone, tem a Copinha Gaúcha, tem futsal e tem as meninas do Internacional na semifinal da Libertadores. Tudo isso aqui no Tempo Extra que está começando agora. Aí você já sabe o telefone do Tempo Extra para você mandar suas mensagens, seus recados, sua corneta para os meus comentaristas, 54999267700. Este é o telefone para você ligar e mandar seu recadinho aí para o nosso programa Tempo Extra RS. Tempo Extra, você já sabe, né? Um plus, um tempo a mais para o futebol e todos os demais esportes. Ah, não esquece, tem as redes sociais, claro. Vai lá nas redes sociais do Instagram, Facebook e também no YouTube. Vai lá, comenta, compartilha, curte e te inscreve no canal, né? Por favor, né? Se inscreva no canal, passa aí para os teus amigos, familiares, inimigos também, né? Pode passar, não tem problema nenhum. É lá, o importante é que você se inscreva no canal no YouTube para a gente chegar a 1 milhão de webnautas. Gostou, meu amigo Rafael Bandeira Baumgartner? Essa tua pronúncia em inglês, ela fortalece o programa mesmo. Demais, demais. Fenomenal. Peço perdão aí aos professores de inglês aí que não estão sabe, nos acompanhando. Que não sabe falar com esse sotaque. Esse sotaque. Só para dizer para ti. Morou lá, né? Não, sim. Morou lá. Com esse accent, tá? Tudo bem, Rafa? Tudo bem. Salve, Luiz Cláudio, a todos que nos acompanham, Bruno Mucchi. Um excelente programa a todos hoje. Legal. Quero dar uma saudação especial. Tem música, não? Opa, caiu meu ponto. Eu quero dar uma saudação especial para Bruno Balboa Mucchi. Tudo bem, Bruno? Como é que tá? Tudo bem, Luiz? Uma boa noite para você, Rafa, quem nos acompanha. Boa noite. E parabéns, né? Parabéns, Dia do Professor. 14 de outubro. Se cá estamos, devemos a um professor, muito, né? Muito. Então, bem parabéns lembrado. aos professores. Bem lembrado. Bem lembrado. 15 verdade. 15 de outubro hoje. Eu não posso esquecer dos meus pais, né? O seu Pedro e a dona grande Joyce, exemplo. que estão lá em Pinhal nos acompanhando, estão na praia. Foram os grandes exemplos aí para mim. Né? Grandes exemplos, professores na Universidade de Caxias do Sul, né? Eu fiz o curso de Educação Física há muito tempo. Minha mãe trabalhou muito tempo, meu pai também lá na UFSC, também na rede pública estadual dos colégios aí também. Né? A todos os professores, beijo, abraço dos todos os colegas profissionais aqui do Tempo Extra. Eu só tenho uma crítica para fazer pro Pedrão, grande Pedrão, beijo Pedrão, e para a dona Joyce,
ensinaram muito bem esse garoto, mas uma coisa não ensinaram. Não ensinaram ele uma coisinha. Ele é um menino muito ciumento. Ele é muito ciumento, ele tem muitos ciúmes de Índio Baumgarten, não adianta. Os ciúmes dele não conseguiram controlar porque o rapaz... Não adianta, né? O futebol do Índio Baumgarten é aquilo que a gente já sabe, né? Melhor jogador do mundo. Tá. Vamos seguir então, começar falando de Grêmio. Vai pro azul então, o estúdio vai pro vamos azul. Falar de Grêmio. Vamos falar de Grêmio. Tu acha que, Bruninho, tudo certo, voltou do Rio de Janeiro, o Portaluppi, tinha aquela a perspectiva de que ele voltasse e daria uma entrevista, aliás, foi dito isso pela assessoria de imprensa do Grêmio, que ele daria uma entrevista na quinta-feira, quando voltasse, e acabou não rolando. Tu acha que tá tudo certo, tem que colocar os panos quentes aí, tá tudo bem? Então, Luiz, quem nos acompanha, Rafael... A entrevista não é para a imprensa, né? A entrevista é para o Renato falar com o torcedor, com o maior patrimônio do clube. É isso aí. E o Renato acabou optando, o Grêmio em si, por não se manifestar. É uma estratégia do Grêmio, ok, respeitado, mas eu acho que houve um erro, principalmente de alguém que tomou uma atitude inédita em um Grenal. Não quis falar após ter perdido, também teria, se tivesse empatado ou vencido, talvez não iria falar. Mas enfim, acho que faltou um pouco de bom senso, nessa reapresentação tinha que ter acontecido. O Alberto Guerra, na reapresentação, ele falou sobre a situação em off, né, para os repórteres, tudo certo, bola ao centro e tá 0-0. Então, se tá tudo certo na ótica do torcedor gremista, não sei, mas dentro do clube tá tudo certo. Eu estou preocupado com o que o Renato fez com o Alberto Guerra dentro das quatro paredes. Porque ficou nítido nesse episódio que quem manda mais no Grêmio nesse momento é o Renato Portaluppi. Mas será, Bruninho? E a gente não sabe o que rolou nessa conversa lá com porta trancada, entre quatro paredes. Só que a impressão que se passa, Luiz, e a gente passa... Sim. A gente não sabe, mas tem uma impressão. Como ninguém se manifesta, a gente tem que analisar o contexto e tirar impressões. A impressão que a gente tem é que quando o presidente vai na coletiva e diz que não concorda com a decisão, quando o presidente vai na coletiva e diz que não tem como segurar um técnico, trancá-lo para ele dar entrevista, aí já passa uma sensação de desconforto interno. Não houve, segundo o presidente, está tudo certo. Talvez ele acabou expondo o Renato, né? Pode ser um erro também dele nessa situação. Então, acho que tem alguma rusga aí. Não vai atrapalhar o Grêmio. Eu acho que não vai atrapalhar o Grêmio nessa reta final, mas luz alta, né? Luz alta nessa situação. Mas não tem o ineditismo, Rafa, de que ninguém se atreveu a cobrar publicamente do Renato Portaluppi, como o presidente fez logo após o Grenal? É uma situação que ficou bem desconfortável e desagradável tanto para o Grêmio, principalmente para o seu torcedor que queria ouvir a palavra do Renato, né? Então, mas eu já venho dizendo há bastante tempo, né, Luiz? O Renato, no Grêmio, ele faz coisas que talvez em outros clubes ele não tenha essa liberdade, né? Como eu falei, ele é uma estátua viva. Geralmente, o que acontece? Como o presidente falou, né? Olha, eu disse para ele vir falar e ele não veio. Eu já disse isso, poderia ter dito antes do jogo, o Renato não vai dar entrevista, ok, é direito dele. Quando acontece esse tipo de situação, de ato de insubordinação, geralmente, eu já participei disso. Infelizmente, eu tive uma discussão com o treinador Zé Teodoro lá no Náutico. Zé Teodoro? Na frente de todo mundo. No São Paulo, lateral direito, era bom treinador. Simplesmente assim, ó, não estou me comparando com a grandeza do Renato, mas vai lá, como eu sou o teu superior, tu é meu subalterno dentro do futebol, e não precisa explicar, só se retrata, pede desculpas pela tua atitude e deu. Acabou. Né? Mas nem isso, né? Houve, né? Geralmente acontece isso. Vai lá agora, eu quis me desculpar com a torcida do Grêmio, e também pelo presidente, que falou realmente que gostaria que eu desse entrevista. Foi uma insubordinação. Mas, né, dentro do futebol acontece, dentro do Grêmio, a relação Grêmio e Renato, ela é diferente das relações normais de treinadores e clubes. O Renato no Grêmio tem esse tipo de liberdade, esse tipo de autonomia. É uma estátua viva. É uma estátua viva. Tu era rebeldezinho no tempo que tu era jogador? Tu era rebeldezinho? Não, eu tive uma discussão. Tu brigava com o treinador? Tu era marginalzinho? Não. É isso? Foi uma das situações isso que eu me arrependi. Isso tenho certeza que o Pedrão... Meu irmão era pior. Meu irmão era mais genioso que eu. É. Foi poucas vezes que eu... até me arrependo, mas saí do treino, chutei a bola para fora dos aflitos. Quantos anos tu tinha?
É 26, né? Já tinha. guri, né? Guri, me lembro que eu chutei a bola pra fora dos aflitos, cara. A bola foi pra fora do estádio. Não, aí tu tá Verdade, mentindo. não, quase perto da verdade, muda. verdade. Não Era era muito alto. Não, para, isso aí quem fazia era o Nelinho no sim, o Nelinho mas fazia lá no Tu não vai no comparar Mineirão. o Mineirão com os aflitos, né? Ali pelos aflitos, tu pegar na mão e tu manda ela. E aí ele me chamou, me deu uma dura, mandou eu descer pro vestiário. Muda, né? Que é tudo perto ali. Aí já é. Aí no outro dia ele me chamou, disse, agora tu vai lá na frente, todo mundo, teu grupo tá aí, vai estar os repórteres, tu vai o que lá, deveria- pede desculpa. Exatamente, eu Eu queria fui, ter feito né, o e porta-luva. não fiz mais, né? É que quando não se Aprendi, fala, né? Aprendi também, isso Quando faz não parte. se fala, tu alimenta qualquer possibilidade. E aí é o perigo, né? Aí é o perigo. Quando tu não fala, tu não externa, tu dá a margem de interpretação para quem acompanha. E esse é o problema, né? Pelo menos ao meu ver, esse é o problema do Grêmio nesse momento. Mas, né, vou nessa linha que o Muki tocou antes em relação ao jogo pro Atlético em casa contra o Atlético Paranaense, eu não vejo que vai influenciar, né? Porque o Renato tem um vestiário na mão, isso é uma verdade. Os jogadores estão com ele. Sim. Ele consegue tirar, isso é uma grande virtude também do Renato no Grêmio, ele consegue tirar o máximo dos seus atletas, muitas vezes improvisa, muitas vezes pega o terceiro reserva do Sub-23 lá e bota para jogar. O caso do Ronald fez até gol. fez até gol. Então ele tem esse poder sobre os jogadores de mobilização. Ele estala o dedo e o pessoal volta a se mobilizar, volta a se concentrar só no jogo, a focar somente no jogo. E eu acredito que vai ser a tônica dessa semana, até quarta-feira contra o Atlético Paranaense na Arena, essa motivação e esse foco ele vai conseguir retomar, até porque não foi bem o Grêmio no Grenal, né? Não foi bem, não jogou bem, jogou muito mal, escapou de ser goleado pelo Internacional, né? Tomar muito mais que 3, mas ele consegue sim, em termos de concentração e aplicação dos jogadores, ele consegue retomar para esse jogo. É um bom adversário, né? O Atlético Paranaense é um bom adversário. Não ter o Vitor Roque é um bom adversário. É um adversário que costuma sempre... Competitivo, né? Exatamente, não se entrega, corre muito. E tá na briga ali, né? Tá na briga para chegar entre os 6, vai pelo ser um menos. confronto direto ali para G6, né? O Grêmio tá no G4, mas o Atlético vem com o intuito de tirar uma diferença em relação ao Grêmio, né? Agora, Bruninho, o Grêmio não tem volantes para esse jogo, né? O Vila Sante descontado, o Carvalho descontado. Só o PP. Ronald com a seleção. Só o PP. Seleção de base, né? Tá certo. E seria o indicativo de 3 zagueiros, na tua opinião? Pode ser, porque o Renato já utilizou em outras oportunidades 3 zagueiros, né, no Grêmio. Só que tem que ver esses 3 zagueiros, né? Porque uma situação é tu jogar com um zagueiro mais rápido, só que ele vai ter Jeromel e Kahneman, né? Que já pesa um pouco mais a idade. Tem o Bruno Alves também, que querendo ou não pesa um pouco mais a idade. São 3 zagueiros, o Rodrigo Eli ainda não está recuperado, tem o Bruno Vini, que é uma opção. Então eu acredito que ele vai colocar 3 zagueiros nesse jogo, né? Tem depois Natan e Galdino, até para o momento que o Grêmio está vivendo, né? De competitividade. Às vezes falta alguns jogadores de competitividade, até que o Galdino ele entrega mais do que muitos que foram contratados como solução. Tecnicamente até pode não ser, pode ser abaixo, primor técnico, mas em termos de intensidade, de vontade, ele joga pela Pelo oportunidade, comida, né? pela oportunidade. O Galdino está jogando, né? Ele está no limite dele conseguindo entregar. Então eu acredito que pode sim ser 3 zagueiros. Só quero contribuir com o que tu falaste antes, Luiz, em relação ao Grêmio, e o Rafa também tocou no ponto do Renato buscar peças. Ele pode olhar para o time que foi vice-campeão da Copa do Brasil neste domingo, né? Sim, perdeu 2-0 contra o Cruzeiro. Pode buscar, porque tem jogador ali que pode, também acho, que pode ajudar o time principal. Ali no meio de campo, sim. Foi o vice-campeonato, também tem que ser valorizado. O treinador é Ayrton Fagundes, lá de São Borja, jogou comigo aqui no Caxias em 96, era da base do Caxias. Um cara competente, bem profissional realmente. E muita gente boa também. O Grêmio tomou um gol no momento em que estava... Tá fazendo um bom trabalho. Tinha um pouquinho mais de volume de jogo na hora que Teve tomou o primeiro também, gol. Acabou... mas perdeu pro Cruzeiro. O Cruzeiro também tem... No Mineirão, né? É um resultado aceitável. E desse time, o Renato puxou 2 para concentrar com os profissionais para a quarta, não puxou? Ele tá avaliando ainda que os caras estão voltando, né? Os jogadores estão voltando. Mas tem um jogador que me chamou muita atenção, que é o Lian. Um atacante, já... Vira e mexe, ele tá treinando como profissional, tem feito gols em treino, então pode ser que surja mais um daqueles extremas, né, que o Grêmio tem. E aí é um ponto também que a gente tem que observar, né? Vai dar mais uma oportunidade pro Ferreira? O Grenal não foi determinante para isso? Boa pergunta, Breno. Essa fica no ar, né? Não, mas o Renato costuma... Ele tem essa característica de tentar recuperar o atleta durante a competição, né? Então ele não vai
agora arquivar o Ferreira, eu acredito que o Ferreira vai continuar recebendo oportunidades, pode não sair jogando. Só que o problema do Renato Mas ele vai tentar recuperar o Ferreira. Ele não queima assim, o jogador. Em outras vezes, o problema do Renato foi se abraçar em jogadores, né? Também, mas aí é que o Ferreira é um pouquinho diferente, que ele é prata da casa, já não é mais tão Não é o jovem. André Balada, né? Não é o André Balada. Exato, ele é um cara formado no Grêmio, já teve seus préstimos consideráveis e bons para o time do Grêmio, com o Renato no comando. Então o Renato vai adotar uma outra estratégia aí para recuperar o futebol do Ferreira. Acredito que ele não vai arquivar. Agora, Bruninho, se tiver recuperado, não cabe nesse meio de campo uma oportunidade para o Cuiabano? O Cuiabano é um jogador que entrega competitividade, que faltou para o Grêmio no Grenal. Então, pode sim ser uma alternativa, só que aí teria que ser uma improvisação, né, Luiz? Claro. Ele é lateral. já atuou como um extrema pela direita quando o Grêmio não tinha opções contra o próprio Atlético Paranaense. Ele fez gol no primeiro turno. Esquerdo, gol? ele jogou nas frentes do... Isso, Fez mas... gol, né? Do Reinaldo. Mas ele Reinaldo já chegou a ser extrema pela direita também, acho que foi contra o Cuiabá. Não, minto, contra o Bahia, pela Copa do Brasil, ele entrou como extrema pela direita. Exatamente. Teve participação no gol do Grêmio também naquela oportunidade. Então, acho que sim, é um jogador que agrega principalmente em termos de competitividade, que fora de casa falta para o Grêmio, mas em casa o Grêmio tem conseguido. Para finalizar de Grêmio, o Rafael Baumgarten, não tá na hora de dar uma oportunidade para aquele menino que veio do Corinthians lá, com todo aquele apelo de ajuda, O Luan, tu quer falar? O Luan, que o Renato também tá nessa. É. Né? O Bruninho usou uma palavra que eu entendo, que por isso que o Luan não conseguiu mais, bateu no teto e não conseguiu mais crescer na carreira. Muito promissor, foi o melhor jogador da Libertadores da América, levou o Grêmio... Rei da América? Foi o Rei da América, Campeão jogou olímpico em muito, 2016. foi campeão olímpico. Competitividade. O Luan não consegue entregar isso mais. E também ficou muito tempo parado. Então o Renato vai colocando ele desta forma. Essa vai ser a estratégia. Aos poucos, com os jogos já com os resultados mais ou menos definidos, o Luan não tem mais aquela competitividade, aquela intensidade num jogo duro, num jogo equilibrado que ele possa resolver. Isso ele não consegue mais entregar, eu acredito. Então o Renato vai manter ele do jeito que ele está, no banco, entrando devagarinho, bem pouquinho nos jogos, se conseguir novamente tornar o Luan um jogador competitivo a nível do Campeonato Brasileiro, pelo menos. Né? Rapidinho, mas ao mesmo tempo o Natan não entrega também competitividade, né? É outro, né? E tem recebido a oportunidade. E veio custando um caminhão de dinheiro. Mas o Natan só joga com bola no pé, né, Bruninho? E aí então fica difícil. Vamos falar de Internacional, que vai enfrentar o Bahia na Fonte Nova, agora na volta das rodadas do Campeonato Brasileiro, depois ainda tem jogo pelas eliminatórias na terça-feira, o Brasileirão retorna na quarta, e quarta-feira tem Grêmio, Atlético Paranaense, enfim, e o Inter vai até a Fonte Nova para enfrentar o Bahia e, Rafael e Bruno, o técnico dele disse o seguinte: daqui para frente 12 decisões. Como é que isso chega no vestiário, na cabeça dos jogadores lá, Rafa? Agora, porque o Inter perdeu muito tempo no Campeonato Brasileiro, né, Luiz? Perdeu muito tempo no Campeonato Brasileiro, focando só na Libertadores, aí teve o revés. Agora nós vamos ver também o poder de remobilização do Cudê com esse elenco, que tem qualidade para estar... Se o Internacional tivesse conseguido, né, equilibrar as atuações nas duas competições, ele poderia estar um pouquinho mais acima aí no Campeonato Brasileiro, e aí sim... Quando caísse fora, ou se caísse fora, e caiu da Libertadores, não estaria com tanta defasagem de pontos na tabela em relação aos demais. Então, acredito que são 12 decisões sim, o Inter vai buscar os 3 pontos sim, todas, mas eu falei domingo passado, né? O aproveitamento do Inter agora para chegar lá para G6, G7, tem que ser mais de 80%, e é complicado chegar nesse percentual de aproveitamento. Além da mobilização, o Inter tem que dar tudo certo para o Inter. Então o Inter tem elenco de qualidade, sim, não é para estar disputando a parte de baixo da tabela, vai tomar o seu lugar ali logo, o seu lugar não, vai tomar um lugar melhor na tabela, porque o lugar do Inter é lá disputando G4, G6, mas como eu falei, ficou muito defasado em termos de pontuação e agora é difícil para o Inter recuperar. Enfrentar
como se fosse realmente 12 decisões. E agora, né, Bruno? Contra o Bahia já bastante desfalcado. Jogo difícil, o Bahia tentando também sair da parte de baixo da tabela. Vem de um 6-4 Já fora é de um, casa, né? Já é um problema, ganhou fora de casa, né, Goiás. empolgado lá. Então vai ser uma tarefa árdua aí pro Cudê comandar o Inter nessas 12 decisões aí e ganhar a maioria dos jogos, não vai ser fácil. Bruninho, 5 desfalques para esse jogo com o Bahia. Como é que tu montaria esse time aí? É difícil, né, Luiz? É difícil. O Inter teve recentemente contra o São Paulo vários desfalques também, mas jogou em casa e o torcedor conseguiu apoiar e era contra o São Paulo que estava pensando na Copa do Brasil, Sim, né? com a cabeça lá Agora é o no final. Bahia com outro propósito, né? O Bahia tentando pensamento se é não rebaixar. distanciar da parte de baixo, né? Porque como tem a filosofia, o pensamento Grenal aqui no Rio Grande do Sul, pensamento Caju, pensamento Brapel, se tem lá em Salvador o pensamento Bavi, né? E o Vitória está subindo, né? O Vitória está prestes a estar na Série A. E o Bahia quer estar na Série A, né? Porque senão a gangorra vai virar lá em Salvador. E é um jogo importante para os dois times. Ao mesmo tempo, é o momento onde o Inter fez mais pontos no primeiro turno, né? Foi nessa sequência de jogos. Agora tem o Bahia, depois tem o Santos. Só que esse jogo contra o Bahia, ele é mais complicado ainda pelo cenário que o Inter tem. Não vai ter Valência, não vai ter Rocher, não terá Arangues, Johnny, são 4 titulares. Não tem o René, que está suspenso. É meio time de mudanças em relação ao Grenal. Aí também perde opções, não tem Igor Gomes, não tem Nico Hernandes, que também receberam o terceiro cartão amarelo. Não, e referências, Olha, né? olha os o Ener problemas Valência todos. e Arangues. Referência do time. Referência, né? Então, o que o Inter vai ter? Talvez o principal jogador da temporada, que é o Alan Patrick, né? Mas tem que ver os companheiros do Alan Patrick. Então, vai ser complicado esse jogo do Inter, mas ao mesmo tempo o Cudê teve uma semana para trabalhar, né? Começou a representação na quinta-feira, vende o Grenal. O Grenal é aquilo, né? Ou arruma ou estraga a casa. Pode ser que tenha arrumado a casa do Inter. Então, vamos aguardar, né? Se o Inter conseguiu com o Grenal melhorar o aproveitamento, né? Melhorar a confiança desse grupo de atletas. Até porque o Alan Patrick está numa fase espetacular, Esplendorosa. mas sozinho não ganha jogo, né? Não. Primeiro tem que ter gente que sustente na marcação para ele poder jogar, né? A intensidade dele tem que ser com a bola. Ele, sem a bola, não consegue entregar, não é um marcador. Ele é o Illuminati do meio campo do Inter. Ele é a cabeça pensante. O que é? O Illuminati. Illuminati. Olha só. Então ele é o Seria cara nosso Illuminati aqui, O Rafael. Illuminati do programa seria ele. Rafael. Illuminati é O aquela Ge- luz lá. Aquela luz. O Gerson, o farol de Alexandre Alexandre. e Adriana Sandia, Gerson Beijo Illuminati. saiu, agora ficou Illuminati. Nós, né? meros vagalumes, né, Luiz? Estamos aí. Illuminati. Não, é o cabeça pensante no meio campo do Inter e um dos melhores do Campeonato Brasileiro, se não o melhor naquela função. Um cara o meia que chega na área para fazer gol, que pifa os atacantes, assume a responsabilidade, né, recebe aquela bola de costa marcada. Ele é o enganche que fica ali entre os atacantes e os volantes. Mas precisa dar uma sustentação para ele também, né, na marcação. Alguém como tinha o Johnny, o Arangues, o Inter. Acho que a expressão vai jogar só com o Alan Patrick realmente é complicado, né? Então eu acredito que vai ser uma estratégia, o Cudê vai repensar essa estratégia. Vai botar um time mais fechadinho para explorar os contra-ataques, botar um velocista na frente para que o Alan Patrick possa fazer essa bola chegar, né, nos jogadores de frente, puxando um contra-ataque. Tem o Pedro Henrique voltando, né? Então, eu acredito que vai ser mais ou menos nessa linha. Olha, peguem a bola, mete no Alan Patrick e tu já procura os atacantes. Vocês de frente ali se movimentem para receber essa bola no espaço vazio. Essa é a principal virtude do Alan Patrick. É um excelente passador, pifador, né? Pifador. A gente pode fazer o exercício, né? Sem o Rocher é o Kehler, o goleiro do Inter, né? Mas boa parte dos torcedores não tem confiança no Kehler, né? Recentemente. Na lateral direita fica a dúvida, né? Ao meu gosto é o Fabrício Bustos, mas o Cudê tem utilizado o Gumalo, né? Ele volta de suspensão. A zaga tem Vitão e Mercado consolidados. E na esquerda, o Dalbert vai jogar? Tende a ser o Dalbert, né? Já que não tem o René. O meio-campo eu até acho que não vai sentir tanto, porque tem Gabriel e Bruno Henrique. Eu acho que o Bruno Henrique eu acho um bom jogador. Um bom jogador no Inter. O Alan Patrick. O Inter vai ficar com ele, né? Sim. Já o Arangues está na frente, mas o Bruno Henrique é um bom reserva. É um bom jogador. Maurício, Wanderson e na frente não é a Luiz Adriano. Ou é Pedro Henrique ou é Luca. Tem que competir contra o Bahia. Luca. Eu acho que o Pedro Henrique ainda está com problema no braço. Não, ele está voltando. Ele já clinicamente está recuperado, vamos ver fisicamente agora. Talvez para iniciar seja difícil, né? A gente está
pensando para ele iniciar, mas acho que tem que ser o Luca, né? O Luiz Adriano, infelizmente, ele não está conseguindo entregar. Volta aquela palavra que servia pro Luan, que falta, e pro Natan Pescador, que falta, pro Luiz Adriano. Competitividade. Isso Brigar no jogo, tem que brigar pela bola, tem que... O Luiz Adriano não entrega nada sem a bola. Ah, mas faz um golzinho outro, tudo bem, ok, mas é muito pouco pelo que ele representa para o Internacional e pelas oportunidades que ele recebe. O Luca está na frente. E não estou falando aqui que o Luca é uma sumidade de centroavante, mas em termos de entrega, competitividade, interesse no jogo, né? É o garoto. Combatividade tem que ter, né? Tranquilamente é o Luca. Agora, Rafa, você que já esteve lá nas 4 linhas, quando chega nessa fase da carreira, aí, como é o caso do Luiz Adriano, já ganhou tudo, né? E aí, isso... Tu acha que isso influencia essa falta de competitividade? Não, eu acredito que seja a fase da carreira também, por questão física dele, né? Não é mais... Porque a gente viu o Cristiano Ronaldo em final... Mas aí é que tá falando de... Não, peraí, não tô falando... Não tô comparando tá falando futebol. de ET, o Cristiano Ronaldo e Messi são ETs. Não tô comparando de futebol. Ele tá em final de carreira, tô falando de jogadores em final de carreira. Tá fazendo gol lá, fez gol contra a Eslováquia? Sim, mas é que é outro patamar. Bicicleta, né? E o Luiz Adriano, ele já não cozinha mais na mesma fervura. E claro, guardado as devidas proporções. São outras prateleiras, sim, né? Sim. Ele foi um bom centroavante, né? Tem os seus préstimos para o futebol, Luiz Adriano, mas fim de carreira é muito complicado, que muitas vezes a cabeça pensa, a perna não vai. O pé não ajuda. Né? Tu consegue driblar o cara quando tu vê o cara... Consegue estar na tua frente de novo, mas eu acabei de driblar o cara, não tive força para arrancar, não consigo escorar mais o zagueiro. Pode ver a dificuldade do Luiz Adriano escorar. Com a bola vem nele, o zagueiro antecipa, a bola espirra longe. Então ele está passando aquele momento de fim de carreira, que a curva já está na descendente. É complicado, porque tem que saber o momento de parar no alto nível. Se ele parar no Internacional, vai parar no alto nível ainda, né? Mas não sei até quando ele vai querer, às vezes, se sujeitar a ter os insucessos, a não estar jogando bem, né? Vai do que ele... Pretensão, né? Vai o que ele espera para o final de carreira. Bruninho, temos recados? Temos participações aqui, Luiz. Tem o pessoal comentando sobre a situação do Renato. Vamos lá. Fez como sempre, tirou o foco do resultado do jogo e chamou para ele os holofotes e toda a crônica. Isso é bom. Está dando risada de tudo e de todos, o fato que ele consegue manipular. E aí, é um torcedor do Inter fazendo a leitura, né? O Luiz. Contra o Bahia e no resto do Campeonato Brasileiro, veremos se o técnico do Inter é bom ou se é um enganador, pois o elenco do clube é muito melhor que a maioria. E tem a participação do Roberto, e ele pergunta já, né? 1 ano de eleição no Inter, mas o Inter deve se preocupar em manter o Eduardo Cudê? Eu acho que... Eu manteria. Eu manteria. Tá, mas se o Inter classificar, entre ficar ali na pré-Libertadores, eu acho que essa diretoria leva, né? É um grande resultado, né? Essa diretoria mesmo na pré-Libertadores, se o Inter chegar nisso, é que teve muitos insucessos também, né? Nessa Sim, mas direção, se chegar na pré-Libertadores... Mas aí nós vamos analisar só o momento, né? Pode ver, as 2 janelas salvaram, entre aspas, essa diretoria do Internacional. Do ano passado, quando veio o Wanderson, Depena, Pedro Henrique, o Inter mudou, né, de patamar e conseguiu chegar bem no final do Brasileiro. Esse ano também, Alan Patrick. Esse ano também, a janela salvou. Veio o Valência, veio o Bruno Henrique, o Arangues começou a jogar, veio o Rocher, veio o Malo, e aí o Inter se qualificou. Então o problema dessa direção está no início dos trabalhos, junto com os treinadores, na confecção do time. Olha o time do Gauchão do Inter. Se tivesse com aquele time do Gauchão no Brasileiro, que começou mal, estaria disputando o rebaixamento e já estaria bem pior. Então eu renovaria com o Cudê. Para encerrar de Internacional, Tauan Lara convocado para... Eu quero ver a opinião do Rafael. Não, Rafael, não por favor. Concordo. Eu vejo o Tauan é um atleta jovem, pode ser que evolua na carreira, mas tecnicamente, para mim, ele não é suficiente para jogar no Internacional, né? Jogador pesado para ser lateral, não tem boa recuperação. Não consegue no jogo aéreo. Características de lateral. Não merece uma convocação dessas? Não, não é. Na minha concepção, eu não convoco. Eu não vejo o Tauan Lara nessa linha de jogadores convocáveis, como o pessoal elogia tanto. Ele é um jogador pesado, jogador que tem dificuldade na marcação, dificuldade no jogo aéreo. E lateral tem que primeiro marcar, depois jogar.
O jogador que tem problema eu com a vejo balança, que ele né? pode Tem crescer, problema com a mas balança. ele é um cara que sim, ele tem problemas físicos, né? Mas é um cara que pode crescer, né? Não vou ser definitivo, mas no momento porque é um jovem, não né? vejo tanto, não vejo vamos ele. queimar o garoto, né? Não, mas não vejo qualidade nele hoje, né? E nos recados aqui, um grande abraço para um fiel ouvinte nosso, espectador, seu Gilberto Adame. Gilberto Adame. Lá da... Beijo e abraço, seu Gilberto. Filtrolar. Filtrolar. Foi lá comprar um filtro e ele assiste o programa com o filho dele todos os domingos. Tu foi comprar um filtro lá com o seu Gilberto. Não sabia que era dele. Ele falou que acompanhava o programa. Não, Falou, tu é o rapaz aquele. E tu já deu Pô, uma eu te conheço, Gerson Bey. Não, mal. pior não é, vô. Como é que é? Como é que é, Bruninho? Eu te Essa, conheço. se não Eu te passou, conheço. cara. Como é que ele disse? Eu te conheço, Gerson Bey. Não, Que Gilberto. mal, cara. Não, seu Gilberto tá dando gente boa Isso aí mesmo. é tu que cria, rapaz. Isso aí é tu que cria. As unhas aqui, ó. Lá, ele faz assim, ó. Vem aqui Eu na te minha cara. conheço, Bruno Mu. Não sou Bruno Mu. Vamos colocar a tabela aí, meu diretor. Faz favor, Josué Ferreira. Coloca aí pra nós a tabela da Série A. Vamos ver como é que ficou. Porque teve jogo, né? Cruzeiro e Fortaleza. Não, Cruzeiro e Cuiabá. Cuiabá. 0-0. Cuiabá. Bom resultado pro Inter, né? O Cuiabá ficou um ponto apenas à frente do Inter, né? Isso aí. E o Cruzeiro ficou atrás. Ali, ó, 32 o Internacional, no meio da tabela. Bom, 5 pontos do Vasco da Gama. É preocupante, ô Rafa? Não, para rebaixamento, eu acredito que o Inter... Tem 12 rodadas para E o chegar nos elenco do Inter não é para... Não vai ganhar todas essas partidas aí. Não vai ser campeão, final. né? Não vai ser campeão, tá. Mas ele, para rebaixar, não, com esse elenco, o Inter tem muito mais qualidade que os demais. Não, no meu entendimento, não tem risco. E olha só a importância do jogo do Inter ali, ó. O Inter, ele em caso de vitória, ele abre cerca de 7 pontos, né, do Bahia. Deixa o Bahia para trás. O Bahia esse fica para trás. E o Inter tá mirando lá o Fortaleza, né? O Fluminense, Fortaleza. Então não dá para olhar para baixo. Esse jogo do Bahia vai ser duro a mão lá, contra o Bahia lá na Fonte Nova. E depois tem o Santos, né? Mas depois em casa contra o Santos. O Santos que veio numa crescente, né? Também outro cara que jogou comigo no Náutico, Marcelo Fernandes, gente boníssima, bom volante, cobrava bem falta. Hoje recuperou o Santos. Ele era auxiliar permanente do clube, aí saiu o ano passado, agora voltou de novo. Ganhou do Palmeiras. Ele é filhaço do Muricy, filhaço do Muricy Ramalho. Legal. Tem aqui rapidinho, Luiz, alguns recados chegaram. Felipe Flores, ó. Bruno Muck é o craque da Rádio Caxias, só pifa o Rafael. Abraço. Felipe. O Felipe, abraço, Felipe. Grande, Felipe. Tu guardou a botina aquela que ele te deu, ô Felipe? Guardou a botina, né? Porque aquilo foi um fiasco, te deu uma botina rasgada, sem trava. Que isso, cara. Pra fechar, Luiz, eu tenho um abraço especial. Hoje é aniversário do João, nesse 15 de outubro. E ele toda noite... Não é o João, o nosso operador de TP. Não. O filho é o João, filho do José Ferreira. É o João, da Elaine, do Matheus, da Gi. Então, um abraço pra ele, tá nos acompanhando. Ele sempre nos acompanha. E a primeira vez, eu não vou revelar o time, que eu fui num estádio de futebol, foi o João me dando ingresso pra eu junto com meu pai. Então, um abraço pro João, felicidades, tudo Ele é aqui de bom. de Caxias, o João? Aqui de Caxias do Sul. Então tem duas opções. E um abraço também pro Jair, um amigo meu, ele deixou uma pergunta aqui, a gente vai falar de seleção brasileira, depois a gente passa a pergunta dele. Tá legal. Beijo pro João, abraço pro João e também para o Jair. Galera toda que nos acompanha aqui no Tempo Extra, continue com a gente. Fique aí, a gente vai dar um break, fazer um intervalo e já voltamos. Muito bem, de volta aqui pela Rede CNT para todo o Rio Grande. Programa Tempo Extra. Tempo Extra você já sabe, um plus, um tempo a mais para o futebol e todos os demais esportes. Aliás, vamos falar hoje ainda de futsal, futebol feminino, tem coisa bacana aí pra gente falar. Não esquece de se inscrever no canal. Eu fui repreendido pelo nosso diretor de mídias sociais, Brian Bofinho, que é o nosso, agora também, nosso cameraman. O Brian me repreendeu, chama para a galera se inscrever no canal. Vai lá, te inscreve no canal, faz isso. Vamos chegar a 1 milhão de webnautas no programa Tempo Extra pelas redes sociais. Tá legal? Rafael... Eu ia ter que coçar a cabeça. Rafael, como é que dizia? Eu fico impressionante. O jogador. Quem era o jogador? Sarandi, grande amigo. Eu fico. Um beijo pro Sarandi. Eu brincando, eu fico impressionante, cara, com essa tua cobrança de falta. Mas vamos falar de
Seleção brasileira, Rafa. Uma historinha rapidinha, assim, uma vez o Sarandi lá no encosta em Caxias mim. dizia, não, essa é outra. Ah, tá. Os caras, poxa, o fulano aí tá... Pô, Rafael, tu passa droga pro grupo aí, né? Os caras, velho, vocês estão brincando... Sou geração saúde. Geração saúde, estão brincando, isso aí é coisa séria. E o Eloy, não, a droga desses teus cruzamentos aí, ó. As drogas que tu passa, esses teus cruzamentos aí que não chega, não funciona nada. Um grande abraço pro Sarandi, pro Eloy. Aquele nosso time que foi bicampeão de juniores, né? No Caxias, 93, 95. Tá lá a foto lá no Caxias. Foto, faixa e troféu lá na sala de troféus do Caxias, lá no Centenário. Quem quiser pode ir lá visitar, é aberto ao público. E tem a foto do... Tem a foto de todos. Eu fui o jogador que, entre os 40 não mais... Não mente, assim, primeiro você tá fala aí, do índio. Jorge Roth está fala nos do vendo. índio. O Jorge Roth, o Gustavo Cortes, que inclusive lançaram um livro das camisas da história do Flamengo, que depois passou a ser Caxias, Flamengo e Caxias, o livro da história das camisas. O Jorge é historiador, é pesquisador, e diz que na pesquisa que ele fez, entre os 40 jogadores que jogaram mais na história do clube com a camisa do Caxias fui eu, e o único que foi campeão em todas as categorias. Dente de leite, infanto juvenil, juniores e no profissional. Modestamente. Vou falar com o meu amigo Biola e pedir uma estátua para Rafael Baumgartner. Não. Solta aí, meu diretor, por favor, os lances do jogo da seleção brasileira. Temos aí ainda alguns minutos no final do programa. O que te parece o Rafael Baumgartner em função desse jogo? O que vem pela frente Brasil e Uruguai? Muito trabalho. Todo time jogou mal, né? Jogou mal. O Brasil Todo time jogou já mal. tinha jogado mal contra o Peru, né? Tá com dificuldade de enfrentar times fechados, que vem com as linhas baixas, as linhas próximas, né? As linhas da defesa e do meio, quando se aproximam e baixam, o Brasil tem dificuldade de fazer a penetração. Mesmo na estratégia que o Diniz usou nesse jogo contra a seleção da Venezuela, muitas vezes, como ele faz no Fluminense. Ele botou o Vinícius Júnior e o Rodrigo no mesmo lado. Né, os extremas, que são um de um lado, outro do outro, ele botou do mesmo lado no início do jogo para ver se dava um volume de jogo. O Brasil, óbvio, carregou, jogou melhor que a Venezuela, mas foi insuficiente para a vitória. Né? Falta a efetividade, falta a qualidade do matar o jogo. O Neymar eu vejo que está abaixo, está se desgastando muito nos jogos, o Neymar. Essa competitividade e ritmo de jogo que está jogando lá no mundo árabe, eu acredito que vai estar atrapalhando ou vai atrapalhar ele na sequência da carreira, no alto nível, porque lá não é alto nível, não é nem a quinta, sexta liga de mais qualidade do mundo, né? A liga do futebol árabe lá é muito fraca, então o Neymar está perdendo essa condição. Pode ver, ele está fazendo muita força, está se desgastando, se desconcentrando muito do jogo. O gol do Brasil foi de bola parada, né? De novo, contra o Peru também. Então a expectativa é de jogo difícil também contra o Uruguai. O Diniz começa em termos de resultado e 9 pontos, conseguiu 7, até está dentro do... mas empatar em casa com a Venezuela não tem como dizer que é bom resultado, nem em termos de desempenho e nem em termos de resultado. Muito, muito ruim, né? É um empate histórico, né? Infelizmente, mas é histórico. E para fechar, Luiz, o Brasil, ele com o Tite, em um jogo já deu para ver o trabalho, né, do Tite nas eliminatórias lá pré-Copa de 2018. Com o Diniz a gente não consegue ver isso ainda, talvez precise de um maior período de implementação do trabalho dele. Mas só nessa decisão a gente já percebe que tem uma diferença muito grande entre o Tite e os demais técnicos do futebol brasileiro. Eu acho que vai fazer muita diferença. E olha, vou dizer, hein, o Tite no Flamengo vai brigar por título, faltando 12 rodadas, né? Falta 12. Vai brigar por título. Agora, esse jogo contra o Uruguai, Bruninho, para finalizar, de seleção brasileira, ali no meio de campo, sem Casemiro, quem tu escalaria? O André, eu acho o André um bom jogador, sabe? Mas eu não sei se ele está pronto para uma partida desse nível, né? Ele se caracteriza como um volante que é construtora. Ele trabalha com o Diniz no Fluminense, né? Então acho que se o Casemiro não puder jogar, ele seria a melhor alternativa. Tem mensagem, Bruninho, mais? Tem, o Jair William, ele pergunta, Rafael Baumgartner, sem o Neymar, quem seria o 10 da seleção? Rapidinho. 10 segundos. É complicado, tem o Paquetá, né? É o Paquetá? É o Paquetá, quando tiver convocado, quando tiver em condições, é o Paquetá, né? Um abraço. Porque o Neymar tá jogando agora, não tá jogando aberto, né? Tá jogando como enganche. De um lado o Vini Júnior, o Rodrigo e o Richarlison.
Neymar está numa outra função. Hein? Um abraço pro Itamar Boff, pro Flávio Mazina, pra Dona Joyce. Pessoal Família em peso. nos acompanhando. Legal, um abraço para todo mundo que está nos acompanhando aqui pela Rede CNT com o programa Tempo Extra. Obrigado pelos recados, pelas mensagens. Continue participando. Vamos falar de Juventude. Juventude tem um jogo muito importante nesta segunda-feira no estádio Alfredo Jaconi e, se vencer, encaminha, dá um passo largo, Bruninho, para ficar ali entre os 4 que vão subir para a Série A do ano que vem. A rodada foi boa para o Juventude, o Novo Horizontino empatou, o Guarani perdeu, o Vitória acabou vencendo, o Atlético Goianiense entrou no G4. Se o Juventude não vencer, ele segue no G4, isso é bom. Mas se vencer, ele assume a vice-liderança e abre 3 pontos em relação ao primeiro time fora da zona de classificação. Então, um jogo de confronto direto com a torcida comprando a ideia, então o Juventude precisa pontuar nesse jogo. O Rafael tem tocado nesse ponto, acho que é interessante. Pontuar para não deixar o Sport também se distanciar. Rafa, foi bom, né? Os jogos paralelos aí foram bons resultados para o Juventude. Principalmente teve o Novo Horizontino, acabou empatando com o Tombense em casa, o Criciúma perdeu. Hoje que aí deu né, a Vitória ganhou até foi bom até pro Vitória, então disparou para frente e deixou o Guarani o Atlético Goianiense e o Atlético Goianiense ganhou da Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli, aí sim. Foi um resultado que não foi bom pro Juventude. Mas o Juventude depende só dele, tem os jogos em casa, a tabela do Juventude é mais simples que os demais concorrentes aí direto ao G4. Ele pega o ABC fora, pega o Londrina em casa, o ABC já vai estar rebaixado, pega o Ituano em casa, pega a Ponte Preta em casa. Só depende do Juventude. E eu não vejo sinais de queda do Juventude, de fraquejar. O Juventude mantém a regularidade. Vamos ver a tabela? Tá aí, ó. Vitória foi a 61 pontos com a vitória redundante, mas foi com triunfo. Com o triunfo, obrigado, Bruno. Com o triunfo em cima do Guarani, o Juventude ali, ó, caiu para quarta, né? Caiu para quarta porque ainda não jogou, né? Tem o Sport, o Atlético Goianiense acabou vencendo e assumiu a vice-liderança. Ah, é verdade. Então, se o Juventude vence, vai para 57 e assume o segundo lugar, né? Uma vitória é o caminho do Juventude, é o ideal. Lá embaixo, na tabela da degola, Chapecoense, que ganhou, surpreendentemente, ganhou lá no Heriberto Rios na rodada do Criciúma, 2-0. 2-1, descontou no final o Criciúma. 2-1, perfeito. E valeu aquele gol? Valeu. Tombense empatou, né? Com um dos... Do Novo Horizontino. Londrina e ABC. Times que o Juventude vai enfrentar aí pela frente aí o Londrina e o ABC. Penúltimo e o último colocado, Londrina e o ABC. Muito bem, a gente está encerrando e eu queria encerrar o nosso programa de hoje dando os parabéns para as meninas do Internacional, né? Aqui, a campanha na Libertadores, aliás, o futebol brasileiro feminino em relação aos demais países aí da Sul-América, está sobrando. Meteu 5 no Boca. Hoje ganhou 4-2 do Colo-Colo, está na semifinal contra o Corinthians. Olha, que campanha boa do futebol brasileiro no geral e especialmente do Inter, né? Se não deu no masculino, quem sabe no feminino. E parabéns ao São Luís de Juí, né? Campeão da Copa Repelé. Dá tempo de colocar o card do futsal ali, só pra gente mostrar aí como é que foi o fim de semana. A Sueva fez 4-3 no Jaraguá, nos playoffs aí, né, das oitavas. 2-2 empatou fora o Carlos Barbosa. E na terça-feira tem o Atlântico recebendo o Umuarama. Atlântico foi eliminado no Gauchão, né? Eliminado para o time da Sueva? Não. Foi o Novo Barreiro. Novo Barreiro. Pô, tem o velho Barreiro e o Novo Barreiro. Novo Barreiro que joga futsal no Rio Grande do Sul. Muito bem, o programa de hoje está chegando ao fim, Rafa. Passou muito rápido. Que horas são mesmo aí, só 11h30. 11h30. Então não tem mais. É hora de dar tchau. Acho que era isso, né? Valeu. Obrigado, Rafa. Valeu, uma boa semana a todos. Valeu, gente. Obrigado pela participação, todos que estiveram com a gente em mais um programa Tempo Extra, resenha dominical do futebol gaúcho. Obrigado pela companhia. Valeu, gente. Grande abraço dos meninos. Beijo das meninas. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Valeu.